Hi guys! Estou aproveitando que eu estou gravando vídeos para gravar de uma vez um pouco falando sobre os meus exames médicos. Tudo em relação a como foi a questão dos exames médicos para trabalhar de tripulante de navio. Lembrando que eu vou falar um pouco da minha experiência, pode ser que a sua seja diferente dependendo da função que você vai exercer. São exames diferentes que eles pedem. Eu vou trabalhar de shop attendant. Então, são os exames que a Costa, especificamente a Costa, me pediu para fazer em relação a essa função. Se esse é o seu primeiro contrato, como no caso é o meu, tá sendo o meu primeiro contrato, pode ser que os exames médicos sejam uma etapa do processo que esteja te deixando bem ansioso. Porque, no caso, foi assim comigo. Eu estava super ansiosa em relação ao que ia acontecer nos exames médicos. Porque a gente sabe que é uma etapa que é eliminatória, então, por mais que você tenha passado em todas as outras partes do processo, se você não for aprovado no seu exame médico, você simplesmente não embarca. Então, isso me deixou bem apreensiva. No meu caso, especificamente, o que me deixou mais apreensiva é porque eu tenho perda auditiva. Ela não é uma perda auditiva significativa a ponto de afetar o meu trabalho. Eu sou professora de inglês atualmente e, assim, isso nunca afetou o meu trabalho, mas eu sei que eu tenho uma perda auditiva e eu não sabia até quando essa extensão, até quando eles aceitavam. Eu não sei em relação à sua empresa, mas em relação à Costa, que é a única que eu tenho ciência de como funciona, porque é aqui eu tô fazendo. Você só recebe o pedido da avaliação médica, você só faz essa parte de medical quando você recebe a sua data de embarque. Antes disso, você só fica no aguardo. Então, não adianta você chegar e tentar fazer um medical por uma outra empresa à parte antes da sua recrutadora te falar, olha, agora você faz o medical. Eles vão te mandar a sua data de embarque, você vai receber um e-mail, no meu caso foi da Infinity, que é a recrutadora que eu tô fazendo todo o meu processo de embarque. A Infinity só me mandou pro medical, só me encaminhou para fazer o medical depois que chegou a minha data de embarque. E aí eles trabalham com a pré-medical, então eu fiz pela empresa que eles me indicaram mesmo. Ouvi muitas coisas ruins sobre a pré-medical, ouvi algumas coisas boas também, mas resolvi fazer pela empresa que eles me mandaram. Eu sei que você pode fazer com uma outra se você quiser. Então eu entrei em contato com a pré-medical através do site e fiz tudo direitinho lá, o cadastro que eles pedem. E aí você tem que pagar a taxa. Então a Infinity me mandou a data que eles queriam que eu fizesse o medical. Eles falaram, olha, eu queria que você fizesse o medical nessa data, então tenta agendar para essa data. Então quando eu entrei em contato com a pré-medical, eu tentei agendar pra data que a Infinity me solicitou e que bom que eu consegui. Eu consegui a data que eles tinham me indicado mesmo, não tive grandes problemas em relação a isso. E aí na hora de efetuar o pagamento, você pode fazer o pagamento pelo cartão de crédito ou pelo Pix. O que acontece é que quando você faz pelo Pix, você tem um desconto e no cartão de crédito você tem juros, né? Inicialmente eu ia pagar no cartão de crédito, mesmo com os juros eu achei que ficaria mais tranquilo no caso se eu parcelasse. E aí o valor que tinha ficado, eu tenho aqui anotado, era R$ 1.023,49 no cartão de crédito. E tem a taxa do correio, que você tem que pagar. Pelo menos eu não consegui acessar a opção de retirar lá. Então eu queria a opção de eu retirar lá os exames, mas eu não consegui botar essa opção. Sempre só conseguia passar para a próxima página se eu aceitasse a entrega pelo correio. Eu não sei se isso mudou, porque eu vi algumas pessoas no passado, em vídeos antigos, né, dizendo que foram lá pegar, mas eu não consegui a opção de pegar. Então, além do valor de R$ 1.023,49, você tem que pagar R$ 70 da taxa dos correios. E aí o total ficaria R$ 1.093,49. E aí parcelado, no caso. Mas, na hora de efetuar o pagamento, o meu cartão não passou de jeito nenhum. E parece que tinha sido algum problema da pré-medical, porque eu entrei em contato com o banco e o banco disse que foi aprovado e que na verdade era a própria empresa que estava estornando esse valor. Eu tentei várias vezes, entrei em contato com ele, a gente tentou o link umas 4 vezes e nenhuma das 4 vezes o meu cartão passou. Eu cheguei a trocar de cartão e mesmo assim nenhum cartão de crédito meu passou. E como eu estava com pressa para querer essa vaga, dessa data específica, eu acabei falando, vou pagar no Pix, porque eu tinha um dinheirinho separado para isso. Então eu falei, vou pagar logo no Pix, que aí eu não tenho problema mais em relação a isso. E aí no Pix eu tive um desconto. Deixa eu ver aqui, que agora eu não tô lembrando quanto que eu paguei no Pix. Foi R$ 960.
E aí depois disso, com a data agendada, eles me mandaram alguns e-mails de confirmação e com as guias do que eu iria precisar de fazer de exame. Eu tenho tudo separado aqui, que eu imprimi tudo. E lá na hora falam a gente pra levar impresso, mas eles também tinham lá. Então, assim, de qualquer maneira, eu imprimi tudo pra levar, só pra garantir que não ia faltar nada. Só pra eu ler direitinho aqui pra vocês o que eles me pediram de exame, tá? Dos exames laboratoriais que eles me pediram, eu vou tentar ler algumas dessas coisas, mas vocês me perdoem, tá? Porque, né? Bilirubinas, não sabemos o que mas tá aqui. Aí tem creatinina no sangue, glicemia, e aí você tem que fazer jejum, tá? Então você tem que ficar... Agora eu não lembro quanto tempo de jejum. São 12 horas, 11, um negócio assim. O hemograma completo. TGO, TGP, ureia no sangue, urina tipo 1 e VDRL. Agora, daqui, de que é importante falar, vocês não se esqueçam de fazer o jejum do dia anterior até o horário do exame no dia seguinte. E não se esqueçam de a urina também. Você tem que colher sua própria urina. Você vai na farmácia e você pede aquele potinho de urina, sabe? E você colhe no dia seguinte também. Tem que ser o primeiro xixi da manhã. Você tem que levar também. Tem gente que pede fezes. No meu caso, não pediu não, tá? Mas não se esqueçam de levar o potinho da urina e de estarem de jejum para fazer os exames de sangue. E aí, além disso, eles me pediram os outros exames que eles me pedem sem ser o de laboratório. Acuidade visual, com lente caso use. Então, eu fiz exame de vista. E aí, se você usar óculos, você tem que levar o seu óculos, porque eles pedem pra você olhar lá, ler os negócios com óculos. Tem a audiometria, o eletrocardiograma, laudo extra do pneumologista, que aparentemente isso é uma coisa nova, que não precisava antes, mas agora eles precisam. E raio-x do tórax, PA. E aí, o que aconteceu comigo aqui? Eu vi todos esses pedidos de exame. Inicialmente, eu pensei que eles iam fazer tudo isso lá na hora, né? E aí, eu fui ver uns vídeos de pessoas que fizeram exames medical para entrar em navio e vi que algumas pessoas estavam reclamando que tiveram que levar um laudo do pneumologista extra, uma coisa que eles não estavam pedindo antes. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, putz, eu tenho que tirar um raio-x e levar um laudo para eles assinarem lá para comparar, é isso? Porque é isso que algumas pessoas estavam fazendo. Então, só que isso faltavam 2 dias pro meu medical. E eu saí correndo atrás de um lugar que fizesse um raio-x e que me desse o laudo na hora, porque geralmente demora um pouquinho, né? E aí eu fui no hospital e consegui fazer o meu raio-x lá correndo. E o pessoal foi super legal comigo. E o médico fez o laudo na hora pra mim, me entregou. E eu levei no dia, só que acabou que não precisou. Eu não sei se é algo específico da empresa lá em Curitiba, ou se isso acontece também em Fortaleza, porque a ProMedical tem em Fortaleza. Ou se foi alguma outra empresa que na hora eu não me atentei. Mas com a ProMedical aqui no Rio não precisou, tá? Então, quando eu cheguei lá pra fazer os exames, eles tiraram o raio-x lá mesmo, na hora. Então, só pra explicar direitinho como foi na hora do exame, eu cheguei na ProMedical, no lugar onde eles fazem os exames mais cedo. Eu preferi chegar antes, porque eu ouvi falar que formava uma certa fila e tal, ia por ordem de chegada. Então, eu cheguei antes, realmente cheguei cedinho, e fui, a terceira da fila. E aí, quando a gente chega, eles dão uma senha pra gente. E eles dão uns cartõezinhos lá em cima com os números. São uns números e umas cores diferentes, mas referentes a cada exame que você vai fazer de acordo com o pedido. Você também recebe por e-mail uma ficha, 2 fichas, na verdade, enormes, que você precisa preencher. Se você não levar a ficha preenchida, você preenche lá na hora. Eles imprimem e você preenche. Eu levei a ficha preenchida porque eu achei melhor fazer as coisas com um pouquinho mais de calma. Então, você tem que preencher uma ficha contando um monte de coisas sobre você, sobre o seu estado de saúde. E essa ficha, ela é em inglês. Uma delas é toda em inglês. Vão ter diversas coisas diferentes, doenças diferentes, e que você pode marcar se sim ou que não. Eu vi muita gente dizendo que o ideal é você marcar que não para tudo que tá lá, porque qualquer coisa que você marque sim, você precisa de um laudo extra do médico para testar que tá tudo bem. Porém, no meu caso, eu tava preocupada com a questão da audiometria, porque eu tenho tímpano perfurado. E em algumas audiometrias, quando você vai fazer, eles conseguem detectar que você tem tímpano perfurado
pela audiometria. E por isso eu achei melhor marcar que sim, apesar de eu ter colocado não no resto todo, porque eu realmente não tenho nenhum problema de saúde. Mas aí eu marquei que sim na parte de eyesight problems, que tinha a opção, né, de problemas de visão, porque eu uso óculos. E marquei que sim na parte do ouvido, que tinha eardrums perforations, que é a perfuração no tímpano. E também tinha, nessa parte era eardrums perforation and infection, um negócio assim, tipo, eu não tenho infecção, não é uma coisa que acontece regularmente por causa do tímpano perfurado, mas como tava junto ali, eu acabei marcando que sim. E nessa ficha foi a única coisa que eu marquei, de resto, que eu marquei positivo, que eu realmente tinha alguma questão em relação a isso, de resto eu botei que não. E assinei, são muitas coisas pra assinar, mas lembrando, você recebe essas coisas por e-mail, você pode imprimir, fazer na sua casa, principalmente, eu acho que é interessante você fazer isso em casa, porque você não tem um alto nível do idioma, do inglês, né? Pelo menos em casa você consegue jogar no tradutor, você consegue fazer com calma, pesquisar para saber direitinho o que você tá assinando ali. Então eu acho melhor, se você tem a possibilidade de imprimir e fazer isso em casa e já levar tudo assinado, é melhor. Então depois de entregar toda essa documentação lá, eu fiquei esperando. Então cada hora ela ia chamando a cor do exame, né? O número e a cor. E aí você ia entrando em salinhas diferentes. Então, tipo assim, foi muito rápido, porque eu fui de uma sala para outra, de uma sala para outra, de uma sala para outra. E assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi a audiometria, no meu caso. E era o que eu tava mais assustada. Mas aí eu fiz a audiometria. No final da audiometria eu conversei com a médica em relação a isso. E ela ali mesmo já falou que achava que não seria um grande problema, porque eu não tenho... é só uma frequência, que na verdade eu não escuto muito bem de um lado nem do outro. Mas que em geral eu tenho, minha audição tá boa. Então, não seria ela não achava que seria uma questão. E aí eu fiquei um pouquinho mais tranquila. Depois eu fiz o exame o raio-x do tórax, que eu levei o meu, mas eu descobri lá que eu não precisava. Eles tiraram de novo lá. Aí eu fiz o exame de sangue, ela colheu bastante sangue e separou tudo direitinho. Já aproveitei e entreguei o potinho da urina também. Fiz o ecocardiograma. E aí você vai fazendo tudo assim, eles vão te chamando, você vai de um para outro, de um para outro. Foi todo mundo muito simpático comigo e bastante prestativo. Não tava tão cheio assim quando eu fui, então não sei se é de época. Depois eu tive uma parte clínica também, que você senta com a médica, ela vai, escuta seu pulmão e começa a te fazer as perguntas em relação a esse formulário. E aí que eu expliquei pra ela, porque ela dá uma olhada, ela perguntou assim, você marcou alguma coisa positiva no formulário? Aí eu fui e me expliquei, eu falei assim, olha, eu marquei eyesight problems, porque eu tenho problema de visão. Eu uso óculos, na verdade, né? E também marquei o eardrums perforations, porque eu tenho tímpano perfurado. Expliquei a ela a minha situação. E ela, então não é nada que te cause problemas. Eu falei, não, geralmente não. E aí expliquei ali a minha situação física e foi isso, assim. Terminando de fazer todos os exames, a gente vai lá, assina mais alguns papéis e ela libera a gente. Muitas pessoas ficam preocupadas em relação às taxas também, né? Eu fiquei um pouquinho preocupada por causa do exame de sangue, eles medem todas as suas taxas. Eles indicam que você faça uma dietinha ali, tente comer um pouquinho mais saudável, assim, evitando frituras e muito sal, assim, mais ou menos uma semana antes de fazer os exames. Eu realmente dei uma controladinha na comida, mas como eu já tava meio que tentando controlar minha alimentação um tempinho antes, não foi um choque tão grande pra mim, porque eu já tava meio que fazendo isso há um período. Mas então essa é uma dica interessante, bebe bastante água e controla um pouquinho mais a alimentação, tenta evitar um pouquinho de gordura e comer um pouquinho mais saudável no período antes de fazer os exames, para que não dê nenhuma diferença nas suas taxas. E aí depois, quando eu cheguei em casa, depois de fazer todos esses exames, eu recebi um e-mail da PreMedical me pedindo toda a documentação de vacina, porque tem uma lista de vacinas que você precisa tomar. Essas vacinas todas, na verdade, você já recebe o pedido delas lá no começo do processo. Pelo menos eu recebi no meu processo. Quando eu comecei meu processo com a Infinity e eu já fui aceita na Costa, eles já me pediram essas vacinas. Então, o que eu precisava tomar, eu meio que tinha providenciado já com antecedência, já tinha tudo certinho. Só que acabou passando batido uma vacina que a PreMedical depois me exigiu, que era a segunda dose da tríplice que eu não tinha. E aí eu tive que tomei rapidinho, mandei pra eles e logo em seguida já tava tudo certinho. Eu tinha impresso todos os meus comprovantes de vacina e levado no dia do exame, só pra garantir que se eles me pedissem eu teria tudo lá, mas eles não me pediram nada. Depois eles pedem por e-mail e aí você escaneia e coloca no sistema deles, tá? Todas as suas vacinas. E é basicamente isso. Uns 2 dias depois, eles me mandaram um e-mail dizendo que estava tudo certinho,
que não tinha nenhum problema nos meus exames e que era para eu aguardar, que eu iria receber na minha casa os exames. Em relação à Costa, especificamente, se você está fazendo processo para a Costa Crociere, eles têm um período de 7 dias, que eu acredito que eles precisam desses exames, então você só vai receber os seus exames em casa 7 dias antes de você embarcar. Então eu ainda não tenho meus exames aqui. Eu fiquei meio preocupada em relação a isso, né? Mas eu falei tanto com a Infinity quanto com a Premedical e é um procedimento padrão. Então não fiquem ansiosos querendo desesperadamente os exames, porque eles só vão enviar com 7 dias de antecedência, 7 dias antes do seu embarque. E eu acho que é isso em relação aos exames médicos. Lembrando que esse é o meu primeiro embarque, eu nunca trabalhei com outras empresas, eu estou embarcando pela primeira vez. Mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse processo que eu possa ajudar vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou fazer o possível para poder ajudar. Caso eu não saiba, se algum de vocês que estão assistindo olharem aqui embaixo e verem alguma dúvida que vocês tenham a resposta, fiquem à vontade para ajudar os outros. E é isso. Só queria detalhar um pouquinho mais em relação ao exame médico, que foi uma coisa que me deixou bem ansiosa. Então, assim, fiquem tranquilos, cuidem um pouquinho aí desse período antes dos exames. Se vocês tiverem alguma questão específica de saúde, vão antes no médico que seja especialista e pede um laudo para eles, assim, olha, eu vou fazer um processo seletivo e eu preciso passar por esse exame médico, teria como você me dar um laudo atestando que isso não vai afetar o meu trabalho ou algo assim, se vocês têm um médico de vocês, sabe? É interessante que qualquer coisa diferente, tipo, se vocês fizeram uma cirurgia ou alguma coisa assim recentemente, é interessante você ter um laudo do seu médico para poder levar, porque eu acho que se você tiver tudo certinho, também não vai fazer tanta diferença assim. É isso, ok guys, e see you soon, vejo vocês no próximo.